Boa tarde, meu nome é Lina Saeki e eu sou uma das professoras de japonês no Centro-Ásia. Primeiro, quantos sistemas de escrita existem no japonês? Essa é uma pergunta clássica, né? O sistema de escrita japonês ele é composto por 4 formas de escrita. Às vezes o aluno chega na primeiro dia de aula de japonês e ele aparece com, vamos supor, esse símbolo aqui, esse desenho. E ele vem conversando, deixa eu pegar aqui, e ele vem conversando, fala assim, nossa, professora, eu vi um símbolo lindo, achei muito bonito esse desenho, você pode me dizer o que ele significa? E eu respondo para ele, olha, eu também acho, né, eu também gosto muito desse símbolo, acho ele muito bonito, e o significado dele é A. E o aluno fica desnorteado, né, desconcertado, como assim A? Porque eu ouvi falar, professora, que tudo no japonês, todo símbolo, ele tem um significado. Assim, bom, e aí a gente fala dos sistemas de escrita. Se nós estivermos nos referindo ao kanji, que correspondem às formas de escrita oriunda da China, aí sim, geralmente tem um significado. Mas se a gente se refere ao hiragana ou ao katakana, então essas duas formas de escrita, hiragana e katakana, eles são apenas silabários. O que significa silabários? Que eles representam sons. Né? Assim como quando eu escrevo a letra A, né? Ele representa um som, ele não tem um significado. Né? Então eu tenho sílabas, né? Ou desenhos, aliás, o desenho acima significa A. Né? Então eu tenho símbolos que significam na, no, so, po, te, né? Que são só sons. O terceiro sistema de escrita é o uromaji. O que é o uromaji? O japonês trabalha muito com a ideia de sufixo. E o ji é o sufixo de letra. Então, aqui eu tenho letras de Roma. Uromaji nada mais é do que caracteres de origem romana, ou seja, escrita ocidental, que é esse daqui, né? A letra O, C, I, esses são uromaji. Então, toda vez que eu escrevo uma palavra de origem japonesa com o alfabeto ocidental, então eu chamo isso de romaji. E eu falei agora com vocês que ji, na verdade, é um sufixo, né, cujo significado é letra. Então, kanji, letras de kan. Então, o que é efetivamente o kanji? Kanji é a forma de escrita ou desenho que vem, na verdade, da dinastia Han. A dinastia Han foi a dinastia que unificou a China, aproximadamente, fica fácil de você guardar, né? De 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Na verdade, tem ali uns 20 anos ali, mas aproximadamente. E o que caracteriza essa dinastia? Esses aqui, pessoal, são os ideogramas arcaicos. Então, o kanji, ele nasce assim, depois ele vai sofrendo uma evolução no sistema de escrita, sendo simplificado, e esse aqui é o kanji do kanji, atualmente, tá? Então, o ji, eu falei para vocês que significava letra. E a letra, ela é representada por uma criança embaixo do teto. Porque a letra ou o sistema de escrita é um dado cultural, né? E como dado cultural, ele é transmitido em casa ou na escola. Então, esse aqui é a letra e é o ji, e esse símbolo era o símbolo da dinastia Han. Como eu comentei, a dinastia Han, ela unifica a China e faz da China o que ela é hoje, adquire o tamanho que é hoje, que são dimensões continentais ou dimensões oceânicas. Então, você vê aqui um soldado, não sei se você consegue ver aqui o capacete, a armadura, um soldado que é limitado somente pelo mar ou pela água. Né? E esse kanji vai sofrendo uma evolução e hoje em dia a gente escreve assim. E vamos conversar então um pouquinho sobre justamente a evolução do kanji. O kanji, ele é o sistema de escrita da dinastia Han, e a dinastia Han, ela unifica não só o país e faz com que ele tenha as dimensões de hoje, mas ele unifica inclusive o sistema de escrita e os seus significados. Os primeiros kanjis, ou o primeiro kanji, se usando no singular,
têm origem pictográfica, ou pictograma, né? Picto vem de desenho, ou seja, eles são representações gráficas originados de desenhos. Como eu comentei antes, são como aquelas pinturas rupestres. Então, eu vejo uma árvore, por exemplo, que eu tenho que fazer ou inventar um sistema de escrita ou um desenho que me transmita a ideia da árvore. Eu dou aula, pessoal, desde 2004. Sempre quando eu peço para um ocidental desenhar árvore para mim, a imagem aproximada que ele me desenha, gente, tem que ser árvore de uma forma bem simples, tá? Como uma criança de 5 anos. Ele desenha mais ou menos esse desenho. E é perfeito, é isso mesmo. Só que aí eu mostro para ele o pictograma de árvore, que é esse daqui. Eu falo, olha, lembra que o desenho, como é um pictograma, ele vem da imagem, o desenho ele tem que lembrar, remeter à própria árvore. E aí o aluno geralmente faz uma cara para mim de, tá, melhor concordar com ela. Ok, é isso mesmo. E aí tem que mostrar um terceiro desenho. O pictograma ou kanji de árvore, ele vem da imagem da árvore. O que não foi dito nessa história é que estudar idiomas asiáticos é completamente diferente de estudar idiomas ocidentais. Você vai ter que memorizar não só uma palavra nova ou uma nova forma de escrever árvore, mas muitas vezes você vai ter que conceber o mundo de um modo diferente. Quando eu falo para um ocidental árvore, o desenho, a imagem que é projetada na cabeça, o desenho que vem é do mundo visível. Então ele vê uma árvore, é do mundo tangível, ele toca na árvore e ele desenha isso para mim. Não adianta eu dizer para você que a árvore em japonês se diz ki. Porque o que não foi dito é que quando eu falo a palavra ki para um japonês, a imagem que é projetada no cérebro dele não é essa. A imagem que é projetada no cérebro dele é essa. Ou seja, é muito mais importante para ele a visualização das raízes, ou seja, do mundo invisível, do que do mundo visível. Então, somente essa palavra, árvore, ele já nos dá duas dimensões de mundo, duas formas de conceber a própria árvore. Um ocidental concebe a árvore através do mundo visível e um oriental concebe a árvore especialmente através das raízes. E assim é representado como kanji. E esse, na verdade, é um pouco do barato do kanji. Né? Ele nos dá pistas de como eles veem o mundo. Então, a evolução do kanji começa primeiro pelo mundo tangível, né? Então, eu vou, por exemplo, representação do olho. Eu vejo um olho, né? Desenho ele e eu vou simplificando esse olho até formar, né, o pictograma ou o kanji do olho, que é mais ou menos assim, só que mais quadradinho. Perfeito. Então, quando eu falo olho, árvore, eu vejo, eu posso copiar e fazer uma palavra, né, que represente isso. Mas como é que eu represento agora um verbo? Como é que é o verbo ver? O verbo ver, ele começa assim e ele evolui para essa forma atual. O verbo ver, então, ele é representado por um olho com pernas. O olho que caminha. Né? O olho que caminha é o verbo ver. Tomem cuidado que nem tudo, pessoal, que tem perna é verbo. Né? Então, por exemplo, boca com perna poderia ser comer, mas não é comer, é irmão mais velho. Né? E, na verdade, isso tem uma raiz histórica. Mas só para vocês saberem, só para vocês entenderem a evolução do kanji. Primeiro, objetos, depois, verbos, até chegar ao kanji que eu mais gosto, eu sempre começo a aula falando nele, eu vou passar por esse último aqui. Esse daqui é o kanji de em pé. Né? Esse é o ideograma arcaico dele e esse é o ideograma atual. Se vocês fizerem um esforço e se tiverem familiaridade com uma luta de sumô, de repente eu consigo ver mais ou menos nele uma cabecinha, os bracinhos dele, né, balançando, e as pernas. E lembrando que um dos requisitos do lutador de sumô, para saber quem ganhou, é ver quem ficou de pé por último. Então, esse aqui é o em pé.
né? E a pronúncia dele, tatsu, em pé, ele é um pictograma. E aí a gente se depara com esse kanji, que é um ideograma. Tá? Então, pictograma, porque é uma representação de uma imagem, né? Tem como origem uma imagem. Ideograma é a representação de uma ideia. E como representação de ideia, ele tem um sentido mais metafórico, mais amplo, mais abstrato. Ele é composto por vários outros kanjis, ou vários outros kanji. Aqui, o que eu vejo nele? Em pé, árvore e olhar. Japoneses e chineses acreditam que algumas palavras, elas têm, na verdade, toda palavra teria alma, mas algumas, elas têm uma dupla função. Ela tem a função de transmitir não só o significado, ou seja, árvore, essa é uma árvore, né, como ele tem que transmitir o sentimento, o que eu devo sentir quando eu vejo isso, quando eu leio isso. Esse é um kanji que tem alma, é um kanji que tem espírito. E, na verdade, é um dos kanjis, ou é provavelmente o kanji que me faz estar aqui hoje dando aula. É meu kanji favorito, diga-se de passagem. Em pé, na árvore, olhando. Se fosse um pictograma, se fosse um desenho, e vários alunos já levantaram a mão, sensei, eu sei o que é. Eu sei o que é. É um ninja. E poderia ser um ninja, né? Perfeito para ninja. Em pé, em cima da árvore, vigiando. Mas é um ideograma. E aqui, um sentido mais amplo e mais abstrato. Quem são as pessoas que estão em pé, em cima da árvore, olhando por você? Aliás, por que uma pessoa estaria em pé em cima da árvore? Para vigiar você, para proteger você, para olhar por onde você anda. Quem são as pessoas que no cotidiano, diariamente, estão preocupados por você, olhando, cadê o João? Cadê a Maria? Ou, cadê a Lina? Espero que vocês tenham acertado. Esse é o ideograma dos pais. Pais são aqueles que olham por nós. Imagina uma sociedade no qual toda vez que eu escrevo e leio pais, eu escrevo e leio aqueles que olham por mim. Isso vai consolidando até a própria estrutura, até a própria organização social. E você começa a entender por que a sociedade japonesa ou a sociedade chinesa são sociedades com uma estrutura unifamiliar muito forte, né, e que tem grande respeito pelos seus antepassados. Com certeza, o idioma ajuda a alimentar a cultura e no círculo virtuoso, né, a própria cultura alimenta, né, o sistema de escrita e o idioma. E essa é a beleza do kanji, de você aprender a ver o mundo e aprender a conhecer o outro, né, a partir do olhar do outro e não a partir do nosso próprio olhar. Bom, tendo falado sobre o ensino do kanji, quero falar com vocês um pouquinho sobre enfoque cultural, né? E vamos aprender alguns cumprimentos japoneses. Lógico, você sempre pode pegar listas, né? Os aplicativos também são ótimos para aprender. É sempre um vocabulário a mais. E é muito bom. Eu brinco que esse talvez seja o sistema mais rápido. Mas quando você aprende desse modo, você perde um pouco em beleza. E perde um pouco do próprio sentido. Né? Os cumprimentos, eles são a primeira porta pela qual a gente passa para ter acesso ao outro. E é muito importante, nesse processo, conhecer as bases culturais ou o significado intrínseco, né, de cada uma dessas expressões. Por exemplo, esse. Qual o cumprimento que a gente usa antes de comer? Em anime ou nos doramas, em qualquer cena, na verdade, aparece, porque é um cumprimento diário. Antes de comer qualquer coisa, eu digo itadakimasu. O que está por trás disso é que essa expressão itadakimasu, ela tem uma origem budista.
A expressão completa, a expressão ela nasce nos monastérios zen budistas. A expressão completa é Inochi-o itadakimasu. Itadakimasu é o verbo receber no presente afirmativo. Então, itadakimasu é recebo. Inochi é vida. O é o artigo definido. Então, inochi o itadakimasu, recebo a vida. Na concepção kármica do budismo, é impossível para nós, seres humanos, nos mantermos vivos sem sacrificar vidas. Seja essa vida animal ou vegetal, precisamos dela para a nossa sobrevivência. E o mínimo que a gente pode fazer, toda vez que a gente se alimenta e sacrifica essa vida, é saudar essa vida. E nesse caso eu digo, recebo a vida. E reconheço, na verdade, através disso, esse débito e esse elo de gratidão que nos une. Essa expressão foi sendo simplificada, hoje em dia eu falo só itadakimasu, mas em compensação ela foi espalhada para toda a sociedade. Muitas vezes a gente nem tem consciência de que por que eu estou falando itadakimasu, mas essa é a origem dela. Pela mesma razão do sagrado, nós usamos, quando a gente termina de comer, a gente fala Gochusou-sama deshita. Deshita é o verbo ser ou estar no passado. Sama é um sufixo de tratamento, que indica o sagrado. Gochusou é banquete. Literalmente, foi um sagrado banquete. Ah, mas, Lina, a comida nem estava tão boa assim. A comida estava uma droga. Olha, não importa. Né? Vidas foram sacrificadas. Se vidas foram sacrificadas, é sempre um sagrado banquete. Outro cumprimento, vocês podem imaginar com que frequência a gente usa isso, né? Mesmo em português, acho que as primeiras palavras que os estrangeiros aprendem é oi, tudo bem? Obrigado. E o tudo bem, ou traduzido como tudo bem, é esse daqui. Genki. Des é o verbo no presente, tá? Então, genki, o genki desu ka? Hai, genki desu. O que é esse genki? Que é traduzido como tudo bem. Aqui seria está tudo bem, geralmente o pessoal traduz assim. Genki, mas o genki não é tudo bem? Ele é. Culturalmente, ele é tudo bem. Porque são nessas situações que eu uso, né? Não teria como traduzir de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, genki é muito diferente de tudo bem. Quando eu falo genki, o genki desu ka, muita gente lembra justamente do Genki Dama, né, do Dragon Ball. Não sei se vocês já viram, mas imagino que muitos de vocês sim, que o Goku, ele realmente levanta os braços e pede, né, para que a humanidade, para que as pessoas deem um pouquinho do seu ki para ele. Né? E aí o Genki Dama dele, ou seja, a bola de Genki, vai ficando cada vez maior, cada vez mais forte. E é perfeito esse exemplo, é perfeito, porque o Genki é justamente isso. O que é a bola de energia vital é mais ou menos isso. Genki. Os ideogramas que compõem Genki são esses dois. Esse primeiro, eu até brinco que você consegue ver aqui duas perninhas. E essas duas perninhas significam base, enraizamento, ligação, origem. E esse Ki, ele é justamente o Ki da energia vital. Afinal de contas, o que é essa energia vital que eu estou falando? A energia vital, segundo os japoneses, e os chineses também nesse caso, porque as culturas japonesas e chinesas, nesses pontos, eles são muito similares, existe uma energia vital compartilhada por todos os seres. Inclusive, não só seres vivos, não só seres animados, mas também por seres inanimados. Esse ideograma do que ele é composto por um campo de arroz, e esse aqui seria o campo de arroz, e esses traços acima, eles indicam o vento. Porque o vento é esse elo de ligação que conecta céu e terra. É um indicativo dessa energia que nos une. Né? E essa energia, na verdade, que está ali por tudo. Então, quando eu falo o Genki desu ka, eu estou perguntando, na verdade,
Vou voltar aqui. Quando eu falo o genki desu ka? Quando eu falo genki desu ka, na verdade, eu estou perguntando: a sua energia vital, ela está enraizada? Você está conectado com a sua energia vital? O genki desu ka? Tanto que eu respondo, ou geralmente respondo tudo bem, né? Genki desu. Gen da conexão e ki da energia vital, e no final está. Então, a energia vital, ela está enraizada, ou estou conectado com a energia vital. E veja que eu falei várias vezes, o genki desu ka, genki desu, esse prefixo o na frente. O que é esse o? Na verdade, esse o é o mesmo prefixo que às vezes, que explica porque às vezes eu falo hashi ou o hashi, sake ou o sake. Ou se tiver um nipodescendente, ou se você vê animes, você deve ter visto, por exemplo, chamando avós Bachan ou Bachan. Irmão mais velho, Ni-chan ou Oni-chan. Esse o é um prefixo que indica o honorável, o venerável. E é muito interessante, porque parece fazer todo sentido chamar de honorável, venerável, quando eu falo avó, honorável avózinha, ou honorável irmão mais velho. Mas lembre-se, eu posso usar também honoráveis palitinhos de comer, honorável bebida alcoólica de origem japonesa. E por que isso? Justamente porque essa energia vital, esse ki, segundo a visão de mundo japonesa e chinesa, ela pode, essa fagulha divina, né, ou essa energia que nós todos compartilhamos, ele pode estar presente, inclusive, em objetos, inclusive em seres inanimados. Essa percepção do ki, da energia vital, ela está presente, inclusive, em outros comprimentos. Então, quando a gente vê, por exemplo, Kyotsukete. Kyotsukete pode significar cuidado ou atenção. E o que é cuidado ou atenção? Esse ki é de energia vital, tsukete é grudar, né? Colocar. Então, grude a energia vital em você. Isso é atenção. Ou kyotsukawanai-de, que é não se preocupe. Na verdade, é traduzido como não se preocupe. Mas quando você traduz por não se preocupe, você já me pergunta, mas sem ser, não tem um tal do ki lá, energia vital? Qual é a tradução literal? Essa é uma expressão, eu sempre comento que durante muitos anos eu fui visita na casa dos meus pais, porque já tinha saído de casa, já não morávamos juntos. E esse é o fenômeno que acontece quando você sai da casa dos seus pais, que você vira visita. E eu voltava para casa e queria ajudar minha mãe, né? Então lavava a louça, queria ajudar a limpar a casa. E minha mãe sempre olhava para mim e falava assim, Lina, não se preocupe, né? Não precisa lavar a louça. Ela falou, Kyotsukawanai-de. E eu lembro uma vez que eu estava lá, né, lavando a louça, e ela olha para mim e me diz, Kyotsukawanai-de. E eu não sei se eu estava, não sei, de repente mais conectada até com o Ki, ou pensando sobre a aula. E de repente me veio uma tradução literal disso. Né? Então, o que eu sempre ouvi como não se preocupe, naquele momento eu ouvi como não utilize, não gaste sua energia vital. Então, minha mãe estava dizendo para mim, se fosse literalmente, não gaste a sua energia vital, né, com isso, ou não gaste sua energia vital comigo. E acho que naquele momento eu lembrei, me passou pela cabeça quantas vezes eu fiz minha mãe gastar a energia vital dela. Vocês vão me conhecer aos poucos, mas eu sou bem emotiva. Então eu comecei a chorar, né? E minha mãe, para de ser boba. Mas é justamente essa percepção. Quando você faz uma tradução cultural, e é perfeito que seja assim, de certo modo você perde um pouco de beleza, né? E você perde um pouco uma oportunidade de se emocionar com isso, de aprender algo novo. E aí, de repente, a árvore ela não é mais um mundo visível, ela também é um mundo invisível.
tudo bem se transforma em conexão com a energia vital, ou pais são interpretados como aqueles que estão sempre olhando por nós. Então, são formas diferentes de ver. E eu vou terminar a aula mostrando para vocês um cumprimento, um último cumprimento que eu adoro. Inclusive, se vocês se matricularem, na verdade, esse cumprimento a gente usa no final de toda a aula. Ele é usado, em princípio, no final de um dia de trabalho. Pode ser o trabalho do dia a dia, né? O trabalho que fazemos, mas poderia ser também, vamos fazer um mutirão para pintar a casa. E aí, no final do mutirão, a gente vai se cumprimentar falando Otsukare-sama. E o que significa esse cumprimento usado no final do trabalho? Sama, ele indica o sagrado. Nós já vimos ele anteriormente, quando falamos do sagrado banquete. O O, também falamos dele, é o prefixo que indica o honorável. Então, a gente está aqui diante de uma palavra que está cercado de importância, cercado de sacralidade. O que é dito no final de um dia de trabalho e que é honorável e sagrado? Tsukare é cansaço. Obrigada pelo honorável, sagrado e cansaço. Isso, para mim, é muito revelador, assim, de como duas culturas podem olhar o mesmo fenômeno de uma forma completamente diferente. Porque nós lidamos, em geral, de uma forma muito ruim com o cansaço. Né? Eu digo, como é que você está hoje? Nossa, cara, hoje foi um dia péssimo, eu estou exausto, estou cansado. O cansaço é visto no Ocidente como algo que a gente quer longe. O cansaço é ruim. Eu lamento o cansaço. O cansaço, no Japão, ele é celebrado. Eu agradeço pelo seu cansaço. Eu reconheço e dou importância para o seu cansaço. Então, são formas diferentes de lidar com esse mesmo fenômeno, que eu acho que revela muito da cultura japonesa. Então, no final da aula, e eu espero que, de repente, não precisam repetir comigo, mas eu sempre faço no final da aula, minasan, otsukare-sama. E aí, geralmente, os alunos repetem isso de volta. Otsukare-sama deshita. Deshita, que é o verbo no ser. Verbo ser ou estar. Foi um honorável e sagrado cansaço. E aí, para pegar informações sobre nossos cursos, você pode entrar na nossa página na internet, dá para fazer matrícula toda lá, né? É www.centroasia.com.br. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Ou então por e-mail, contato@centroasia.com.br. E aqui vou comentar um pouquinho de por que eu acho importante estudar idiomas asiáticos no Centro-Ásia, né? No Centro-Ásia, principalmente pela abordagem cultural. Né? A abordagem cultural que permite a gente conhecer outras civilizações e, mais do que isso, né? Conhecer a si mesmo. Justamente através do contraste ou do conhecimento do outro, que a gente pode conhecer e até lapidar, né, nossos próprios valores. O aprendizado desses idiomas ajuda, ou especialmente dessas culturas, né, ajuda a expandir nossa própria visão de mundo, e a gente tenta fazer isso utilizando as mais diversas metodologias, né, utilizando para isso, ou prezando especialmente por materiais que sejam lúdicos e comunicativos. Então, você pode, essa daqui é uma tabela de um dos silabários, né? Então, cada um desses desenhos representa um som, A, I, U, E, O. Essa forma, em geral, como você vai ver na internet, tá? Essa forma de silabário. Então, você vai aprender que cada um vai ser realfabetizado, sabendo que cada um desses representa um som, geralmente por repetição. No Centro-Ásia, a gente criou um material, e isso demoramos, acho que mais de 10 anos, assim, depois de dar muitas aulas, assim, de hiragana mnemônico. Então, é o aprendizado dessa forma de escrita, mas através de palavras
ou de associações com a própria língua portuguesa, né? Palavras que comecem com essa letra. Então, por exemplo, o hiragana é só essa parte que está em preto, tá? Esse daqui é o hiragana de qual letra? Não, qual é o som dele? Qual o fonema dele? O fonema dele é o ni, ni de ninja, né? E esse daqui, reto, faz um Z e vira. Esse é o hiragana do ne, de neném. E aqui a gente tem todo assim, um carrinho de neném. Esse é o do nu, de nuvem. E esse daqui é uma conquista pessoal. Demoramos anos para chegar nesse desenho, né? Esse daqui é a letra na de naja, né? E aqui a gente tentou representar um encantador de serpente, uma flautinha e uma serpente saindo do cesto, né? Na de naja. Nós temos também um e-book, né, que foi criado, material próprio também, com uma linguagem, um visual bem moderno, bem comunicativo. E temos uma plataforma de aprendizagem, né? Nessa plataforma você tem acesso a mais exercícios de áudio, vídeo, leitura. Na multiplataforma você tem também as videoaulas das lições, que são vídeos já gravados com as explicações gramaticais, né? Então, são vídeos curtos, de 3, no máximo 9 minutos, acho que o maior tem 9 minutos. Então, caso você tenha perdido uma aula, existe a opção também de você, ou estou fazendo uma atividade e eu esqueci a gramática, eu posso ver o videoaula das lições e acessar cada um deles. Se você faltar, você pode pedir para o professor gravar a aula, e aí ele te envia pelo Zoom. Ele fica disponível 24 horas também. Aí você pode baixar e ver depois tranquilamente. E quando você acessa o multiplataforma, quando você acessa a plataforma, né? Então você tem músicas, exercícios de áudio, vídeo, algumas curiosidades. E esses aqui são trabalhos feitos pelos alunos. Então você vai ter alguns desafios, que eu chamo de desafios, para entregar o material para entregar para o professor. Então, um desses desafios, por exemplo, o primeiro é de você fazer um vídeo de autoapresentação, né? E aí o professor vai te dar os requisitos, né? Quais são as informações que tem que ter essa autoapresentação. Eu acredito que essa produção de conteúdo ela é importante porque o idioma ele serve justamente para isso, né? A avaliação só pela parte escrita ou redigindo no computador, ela não termina de realizar o objetivo de aprender um novo idioma, que é comunicar, que é interagir com o outro. Você não é interagir com o computador ou com um pedaço de papel, mas tentar realizar essa comunicação. E aí a gente pede algumas produções, né, de trabalhos. Então, nosso sistema de ensino funciona com aulas online, ao vivo, né, em turmas reduzidas, são no máximo 6 alunos, videoaulas com reforço gramatical, plataforma EAD com material para prática e acompanhamento de atividades via WhatsApp. Então, na medida que você for fazendo suas atividades, você pode mandar para o WhatsApp e o professor vai corrigir tanto atividades de leitura, de áudio, pronúncia, quanto escrito, você pode tirar foto. Nós temos deck de cards, né? Pode ser cards de vocabulário, de ideograma, no Quizlet, que é uma página que permite você fazer justamente cards. Tem um e-book da apostila, e acredito que o nosso diferencial com relação aos sistemas de ensino que dão muito material gravado, que nós também temos, é justamente esse feedback constante, né? Constante e personalizado. Não é um método genérico no qual eu coloco o material, você vê, vai ter aula e não vai ter feedback, né? E não vai ter... Eu, pelo menos, às vezes tem isso. Mas se eu fizer ou não fizer, ninguém vai saber, ninguém vai ligar. Não, o professor está ali, né, e vai corrigir e vai estar acompanhando cada passo. Nossos alunos, eles acabam virando nossos amigos. Eu sempre brinco que se não for para ter uma relação pessoal com cada um dos alunos, não faz sentido. Né? Não faz sentido dar aula de comunicação, né, de uma nova forma de interagir com os outros. Eu vou usar com vocês o cumprimento que eu falei final, Otsukare-sama, e com isso encerro a aula. Minasan, Otsukare-sama,
お疲れ様でした。じゃあね。